da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e, em particular, do Grupo de Trabalho sobre a Violência no Desporto. Este tema tem sido um tema que nos preocupou desde o início da legislatura. Houve mesmo duas propostas dentro da Comissão de Cultura, uma proposta apresentada pelo PSD da criação de uma comissão, de uma subcomissão dedicada ao desporto, que tinha um universo mais lato, e uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para criar um grupo de trabalho focado na questão da violência no desporto. Acabou por vencer, digamos assim, esta opção mais focada na violência do desporto. E, portanto, queríamos muito agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para nos ajudar a refletir sobre esta matéria. Curiosamente, hoje, que estamos aqui juntos, discute-se em todo o mundo um relatório sobre violência e que eu, se me permitem, gostaria de falar sobre ele, porque é algo que prestigia a Assembleia da República, uma vez que o coordenador deste grupo de peritos, a quem a UEFA pediu para fazer um relatório sobre os acontecimentos da final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Liverpool no Estádio de França, em Paris, é um português. É um português que é também deputado à Assembleia da República e eu não sei se vocês já viram o resultado do relatório. É difícil ler de ontem para hoje todas as páginas do relatório, porque ele é muito extenso, mas eu acho que se me permitem, este cumprimento ao Tiago Brandão Rodrigues, acho que é um belíssimo relatório, é uma atitude muito corajosa deste grupo de personalidades e de peritos independentes, pela forma como construiu todo este trabalho, as conclusões a que chegam, e eu acho que isso prestigia Portugal e prestigia a Assembleia da República ter como coordenador deste grupo de peritos um deputado e um parlamentar português. E aquilo que também espero é que a UEFA aproveite este relatório. Isto é, eu acho que a UEFA também teve coragem ao criar este grupo independente, portanto, transparência sobre a apreciação daqueles lamentáveis acontecimentos em Paris, e eu acho que a organização ganha com aquilo que é a forma como o trabalho limpo, profissional, competente e rigoroso com que este grupo de peritos fez este relatório, e acho que todos ganhamos ao melhorar a organização destes super eventos, de forma a proteger aquilo que é absolutamente essencial, que é proteger os espectadores, os adeptos, aqueles que vão aos estádios, não é? Eu quero dizer-vos que este fenómeno é algo que nos preocupa, e digo-vos isto porque, com certeza, todos vós também têm experiências mais ou menos pessoais sobre o desporto. Eu tenho também, não é? E lembro-me que das recordações mais fortes que tenho com o meu pai, que infelizmente já não está cá, era quando íamos ao futebol, não é? E quando íamos ao estádio do Portimonense, eu sou algarvio, nasci em Lagos, mas portanto íamos muitas vezes ao estádio do Portimonense e ao estádio do Farense ver os grandes clubes portugueses, não é? Que era a única hipótese que eu tinha. Já agora confesso que sou adepto do Futebol Clube do Porto, apesar de ser algarvio, e portanto as únicas vezes que eu tinha hipótese de ver o Futebol Clube do Porto era quando vinham ao Algarve. E esta ideia de podermos ir a um evento desportivo, e este evento desportivo ser algo conciliável com a família, com os pais levarem os filhos, com os avós levarem os filhos, com a família ir passar uma tarde ou uma manhã, é algo absolutamente, na minha opinião, central, e algo que se foi perdendo, às vezes com consciência nossa, outras vezes sem essa consciência. É uma pena que isso aconteça, e portanto acho que este relatório
deste grupo de peritos, que chama a atenção da UEFA, que chama a atenção das autoridades policiais, do Estado francês, sobre as deficiências, inúmeras deficiências que ocorreram naquela organização de um mega evento, de deficiências que desprotegeram as pessoas que ali foram. Acho que é muito importante para que todos nos sentimos, quando vamos ver um grande evento desportivo ou um evento desportivo, estejamos completamente seguros de que aquele evento pode ser desfrutado por nós e por nossa família. Acho que até a organização deste tipo de manifestações, que hoje também têm um lado empresarial hoje muito forte, não é? Isto não é só já amor à camisola, também elas próprias ganham se esta preocupação for uma preocupação cimeira. Eu quero vos dizer que este tema tem sido conduzido por este grupo de trabalho com muito premência. Temos seguido com muito carinho todos os grupos parlamentares o trabalho que tem aqui vindo a ser desenvolvido. O deputado Francisco Diniz é o coordenador deste trabalho e o próprio Governo, com o pacote legislativo que apresentou no final de dezembro, creio que vai contribuir também para reforçar as medidas de conforto e de segurança dos espectadores, dos adeptos e também penalizar aqueles que infringem essas mesmas regras de sã convivência. Eu trouxe-vos aqui, porque tive a ver uns dados que eu achei interessantes, não é? Que são dados para todos os adeptos de clubes, não é? Adeptos sujeitos a medidas de interdição por clubes. Isto tem a ver com interdições quer pelo Tribunal, quer pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto. E, portanto, é só para ficarmos todos em pé de igualdade. O Sporting já tem 138 adeptos com medidas de interdição, o Benfica 49, o Porto 44, isto não tem necessariamente a ver com a classificação na tabela, não é? O Braga 13, o Guimarães 13. E, portanto, 76% dos adeptos são destes que são, de facto, os maiores clubes do ponto de vista da massa associativa. Os outros todos representam 23% dos adeptos que já estão com medidas de interdição por clube. Eu acho que a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência do Desporto tem feito também um grande trabalho e um grande esforço. Vale a pena seguirmos aquilo que eles têm feito e acompanhar as medidas que têm tomado. E, portanto, é claro que nunca se resolve o problema da violência com a questão só do polícia à porta, não é? É preciso outro tipo de medidas, é preciso haver também uma conciliação coletiva e é por isso também que é muito importante esta iniciativa que o grupo de trabalho aqui está a promover e é por isso que eu termino agradecendo mais uma vez a vossa presença e se estiverem aí atrás a ouvir mal, aquilo que eu vos convido é a virem mais para a frente, não é? Até porque o ambiente fica mais familiar e tiramos todos proveito desta manhã. Agradeço a vossa presença, agradeço a vossa colaboração e ajuda, porque tenho a certeza absoluta, quer do ponto de vista da Academia, quer do ponto de vista de todos os grupos parlamentares, estamos absolutamente em sintonia sobre este objetivo de irradiar a violência e o ódio sobre o desporto. Muito bom dia, bom trabalho. Obrigado. Francisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente vai ter que se ausentar por outras responsabilidades parlamentares, mas não é demais agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para esta sessão de abertura. E é neste seguimento que, dando seguimento ao nosso programa, que certamente já constataram, que vamos iniciar o novo ponto de ordem de trabalhos, que seriam as intervenções livres dos participantes. Ora, por uma questão de organização, eu pedia que todos os que quisessem usar da palavra me fizessem sinal e depois, quando a deslocação ali ao púlpito, se identificassem e dissessem também a universidade que representam, para o efeito de podermos também tomar as devidas notas sobre as questões e os contributos lançados. E é sobre esses contributos que eu começo também, desde já, por agradecer aqui a vossa presença, a vossa pronta disponibilidade em parceria aqui também com os nossos serviços para esta importante discussão. Não me vou alongar muito sobre isso, porque também temos uma sessão de encerramento depois para fazer, mas assim sendo, eu pedia que se começassem a inscrever para que pudéssemos dar seguimento a este ponto de ordem de trabalhos. Ok, portanto, ali, depois lá atrás, aqui à frente. Ok, muito bem, pronto, e depois terminamos ali. Ok, muito bem. Então pedia que se deslocasse aqui ao púlpito. Obrigado.
Eu peço desculpa de interromper, mas chamaram-me aqui a uma questão muito pertinente. Eu pedia que fizesse uma intervenção a rondar os 4, 5 minutos, não mais do que isso, para podermos dar a palavra a toda a gente. Bem, não estava a contar ser o primeiro. Bom dia a todos. Queria cumprimentar muito rapidamente, até porque só tenho os tais 5 minutos, o Sr. Presidente, todo o grupo de trabalho, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, os senhores e senhoras representantes das instituições de ensino superior, a todos os presentes, sintam-se cumprimentados. Estou cá em representação do Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior e gostaria de agradecer a disponibilidade e interesse em ao escutar-nos, como uma das instituições de formação dos profissionais das ciências do desporto. Procurarei assim ser breve, mas importa fazer aqui um breve contexto também acerca da nossa instituição. O Departamento de Ciências do Desporto tem na sua oferta formativa são 4 cursos, nomeadamente a licenciatura em Ciências do Desporto, o mestrado em Ciências do Desporto, que depois se divide em 2 ramos, um de exercício e o outro de treino desportivo, o mestrado em Ensino e Educação Física e o doutoramento em Ciências do Desporto, num total de 400 estudantes inscritos, mais coisa, menos coisa. Podemos assim referir que todos os anos, se considerarmos o mestrado e a licenciatura, no mercado de trabalho entram cerca de 50 a 80 profissionais formados nos nossos cursos. Estamos a falar essencialmente de técnicos de exercício físico, treinadores de desporto com grau 1 ou grau 2 e professores de educação física. São profissionais que terão uma intervenção direta na formação das crianças e jovens e por isso sempre nos preocupou esta sua formação multilateral e munida dos principais princípios e valores da ética desportiva, como é refletido nos nossos programas curriculares. As noções básicas dos direitos humanos e dos valores éticos e morais que devem existir na formação e prática desportiva estão presentes desde que eles entram no primeiro ciclo de estudos e são inerentes à prática dos nossos docentes. Podemos assim realçar, a título de exemplo, até porque não tenho muito tempo, os conteúdos que são abordados sobre estas matérias nas unidades curriculares de introdução ao desporto, pedagogia, psicologia de desporto, sociologia de desporto, políticas educativas e por aí fora no mestrado e no doutoramento, onde se trata dos diferentes paradigmas do desporto contemporâneo, o papel do desporto na sociedade e a compreensão do desporto como um fenómeno social. No fundo, procuramos que os nossos estudantes entendam a importância dos principais princípios e valores, como a igualdade, a liberdade, a solidariedade, a honestidade, justiça, responsabilidade, o respeito pela dignidade humana, contribuindo para a sua formação enquanto profissionais de confiança, responsáveis, justos, acima de tudo, bons cidadãos. São realizados seminários e fóruns com os clubes, associações e federações desportivas e, por exemplo, eu gostaria aqui de salientar muito rapidamente a colaboração que temos vindo a ter com os municípios da Covilhã e do Fundão em diferentes iniciativas, como, por exemplo, a recente organizada Semana da Ética no Desporto, os programas para a comunidade que temos desenvolvido, que são exemplos o programa de exercício físico para o cancro da mama ou de exercício ao domicílio para pessoas necessitadas e outros programas de intervenção enquadrados no Programa Nacional de Desporto para Todos do IPDJ. As questões relacionadas com a temática aqui abordada hoje, ao nosso ver, são complexas e envolvem vários contextos, causas e tipologias. No nosso entendimento, para que exista uma intervenção certeira e objetiva, é necessário compreender que os problemas relacionados com a integridade, a igualdade e a violência no desporto não acontecem em todos os desportos e de igual forma. O caráter transversal desta problemática não é claro. Pelo contrário, estamos a falar de, por exemplo, diferentes modalidades, diferentes formas, estamos a falar de diferentes agentes desportivos, diferentes fases de formação desportiva. Esta temática é muito complexa, é complexa o suficiente para que se pondere talvez a eficácia de medidas alargadas e generalistas. Por isso, urge perceber e identificar em que contexto estes problemas são mais evidentes, de que forma surgem e as razões para a sua existência, para a partir daí desenvolver estratégias de intervenção mais específicas. É claro, existem exemplos de medidas generalistas, e eu vejo que o tempo está a aproximar-se do fim, eu vou resumir, algumas das quais já foram criadas e estão a ser desenvolvidas e que devem continuar a ser promovidas, e estas medidas que podem contribuir para mitigar esta problemática
e dou aqui alguns exemplos. O desenvolvimento de programas financiados para a educação, para a tolerância e o respeito, que abordem questões de discriminação e prevenção da violência no desporto. Isto é essencial que esta educação ocorra desde as idades mais novas, nos clubes, nas associações, nas escolas, ao longo do percurso formativo. O apoio a campanhas de sensibilização para alertar a opinião pública sobre a importância dos valores e dos princípios do desporto, a problemática da viciação dos resultados esportivos e o combate à violência, sendo que entendemos que toda esta problemática também é reflexo da sociedade em que vivemos. O desenvolvimento de regulamentação rigorosa, como aqui já foi falado hoje, para garantir a segurança também dos praticantes, de todos os agentes esportivos, do público, nos espaços desportivos, não só nos estádios de futebol, previamente identificados ou como uma forma de prevenção. O desenvolvimento de programas esportivos para crianças e jovens com o objetivo de desenvolver competências sociais e emocionais e promover a inclusão, a igualdade e o bem-estar. A formação adequada para os funcionários envolvidos nos cargos de gestão e administração dos clubes, associações e federações. A aposta na formação dos pais, encarregados de educação, e qualquer tipo de acompanhantes das crianças e jovens em processo de formação desportiva e a monitorização da qualidade e dos conteúdos que preparam os técnicos, dos cursos que preparam os técnicos, que preparam os treinadores e que devem abordar claramente esta problemática, e eu vou encerrar. E, portanto, na nossa perspectiva, é importante continuar a apostar na educação de todos os que se encontram envolvidos no fenómeno desportivo, num conjunto coordenado de iniciativas e de cooperação entre o Estado, as federações, associações, clubes desportivos, entidades formadoras e instituições de ensino, para garantir um ambiente seguro e inclusivo para todos os envolvidos no desporto. Obrigado pelo vosso tempo e estaremos, obviamente, sempre disponíveis para colaborar. Muito obrigado pela sua intervenção. Então, lá atrás, o senhor, exatamente. Então, muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Eu sou Tiago Cardão Pinto, sou professor no ISEG, aqui perto, e estou aqui convidado como coordenador do mestrado em Gestão do Desporto. No ISEG, eu vou-me cingir sobretudo sobre o tema da violência do desporto e o que é que ideias é que podemos gerar para esta comissão. Mas queria explicar que nós fazemos estes cursos em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana e a nossa componente é sobretudo da organização, da organização que é o clube desportivo ou a entidade desportiva. Então vemos questões financeiras, questões de marketing, questões organizacionais, questões estruturais e por aí afora. Ora, mas pode-se dizer, não existe uma relação entre a violência do desporto e estas questões organizativas, estruturais da organização. Eu penso que existe uma certa relação e que às vezes não se presta a devida atenção a essa relação. Que todos queremos um ambiente seguro, em que se pode acompanhar famílias, pessoas que vão aos estádios, por exemplo, ou recintos desportivos e querem e merecem e têm direito à sua segurança. Mas é um problema que eu penso que não é sempre prestado atenção, que é a relação financeira entre os clubes e as claques que causam mais problemas, digamos assim, estes adeptos que estão banidos, não é? Estas centenas de adeptos que são banidos. Que é o seguinte, eu vou explicar isto rapidamente, eu penso que tenho tempo. Basicamente, existem 3 grandes formas de receitas de um clube desportivo. É o dia do estádio, que são as bilheteiras, o que se vende no estádio, é o merchandising, não é? Camisolas, etc., que às vezes gera mais receita até que os bilhetes, e é o broadcasting. Bom, o broadcasting quer dizer televisão, contratos, vídeos no YouTube, por aí afora. Agora, na questão do merchandising e dos bilhetes, alguns destes adeptos mais problemáticos, eles são também alguns dos mais fiéis financeiramente com o clube. Ou seja, são aqueles que geram mais receitas para o clube. Então, por exemplo, no próprio estádio, é fácil vender bilhetes para outros adeptos. Mas quando a equipa vai jogar fora, quem vende os bilhetes aos adeptos que vão acompanhar a equipa é o próprio clube.
Então, por exemplo, se a gente quiser assistir a um clube na zona dos adeptos jogando fora, é o próprio clube que vende. Então, os clubes muitas vezes têm esta dependência financeira das claques. Por exemplo, questões que devem ser ensinadas. Nós no ISEG somos uma escola que ensinamos gestão com responsabilidade social. Nós aderimos aos Objetivos dos Desenvolvimentos Sustentáveis das Nações Unidas, não é? Mas esta componente financeira eu acho que tem que ser atendida, não é? Que é uma questão importante, porque são valores significativos. Não é? Por exemplo, a equipa, por exemplo, vai jogar à Suíça. Uma pessoa normal não pode ir, tem o seu emprego, tem as suas coisas, tem os seus compromissos. Quem vai são os adeptos mais extremados. Não é? São os adeptos mais extremados. Então, os clubes eles estão sistematicamente nesta dependência financeira, porque são verbas significativas. Mesmo, por exemplo, adeptos que foram banidos de ir ao estádio. Hoje em dia, eu sei que vários clubes têm esta tecnologia. Com a inteligência artificial, é muito fácil, com as câmaras, identificar a pessoa. Tem o retrato, programa-se o retrato e as câmaras identificam. Mas, sistematicamente, são encontrados nos estádios alguns dos adeptos que foram previamente banidos. Então, eu acho que devia ser feito mais neste campo, não é? E que são questões importantes que não se presta a devida atenção. O meu tempo eu vejo que está a terminar, é um bom sistema ter ali o relógio para avisar, assim eu não tenho desculpa de falar demais. Também damos a devida tolerância. Obrigado. Mas queria dizer também que o ISEG, da Universidade de Lisboa, tem muito gosto em participar nestes trabalhos e nestas comissões e agradecemos mais uma vez o convite para participar e procuramos dar o nosso contributo sempre que somos chamados a participar nestas comissões. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. De seguida... Sim, exatamente. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, cumprimentar a todos os presentes. O meu nome é Raquel Barreto, estou a representar a Universidade Lusófona de Lisboa e relativamente às propostas de questões colocadas, nós subdividimos em duas partes, eu vou falar sobre uma primeira e depois a minha colega falará das seguintes. Relativamente à Universidade Lusófona, nós temos uma oferta formativa de licenciatura até doutoramento e recebemos por ano cerca de 200 novos alunos só em licenciatura. Portanto, o impacto daquilo que fazemos é muito grande na sociedade em geral e em particular nestes nossos alunos. De uma forma geral, e referindo-me apenas à licenciatura de Educação Física e Desporto, e considerando o funcionamento de todas as unidades orgânicas e dos docentes envolvidos, penso que nas nossas práticas pedagógicas, e falo em todos os docentes envolvidos, contemplamos sempre e estamos sempre atentos a estas questões que se discutem hoje aqui e na nossa sociedade em geral. Sempre que se enquadra no contexto das diferentes unidades curriculares, os professores estão altamente sensibilizados para todas as questões do caráter socializador, nas chamadas de atenção para o estabelecimento de comportamentos que apelem à integridade, à igualdade e ao combate à violência no desporto. Trata-se de uma equipa muito coesa de professores, de funcionários em relação diretamente com os alunos, que está muito atenta a estas questões, e que, obviamente, e nas suas práticas pedagógicas, estamos sempre com ações conjuntas promotoras de comportamentos de igualdade, de fair play e de, com licença, e de aceitação por parte de todos. Temos um contexto muito particular de aulas não só teóricas, teórico-práticas, mas de prática pedagógica em que os alunos se envolvem uns com os outros, não são sozinhos, mas também em pares e em grupos de trabalho e, portanto, todas estas questões são debatidas quer direta, quer indiretamente durante as práticas, as aulas práticas, as teórico-práticas e teóricas. Muito obrigada. Passa a minha mão. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Sónia Vladimira Correia.
Venho aqui falar das unidades curriculares em particular e respondendo já aqui à questão da forma como são contempladas estas questões nos respectivos programas e currículos. A licenciatura tem uma unidade curricular em particular que contempla estas temáticas que nós estamos aqui a trabalhar hoje. A unidade curricular de Sociologia do Desporto e das Atividades Físicas é uma unidade curricular anual e desenvolve um conjunto de aspectos que atravessam todo o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo do ano letivo. Para além das aulas que enquadram teoricamente estas questões, desporto como sistema social, género e igualdade, violência no desporto, comportamentos desviantes, ética e fair play, mídia e desporto, os alunos ao longo de todo o ano letivo desenvolvem um pré-projeto de investigação. Neste pré-projeto de investigação, as turmas trabalham em diferentes tópicos, em diferentes áreas, todas elas enquadradas nestas temáticas, e trabalham isto tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. Nestes pré-projetos, o que fazem é estabelecer contacto com as diferentes populações que estão envolvidas nestas questões. Atletas, treinadores, preparadores físicos, professores, PTs, dirigentes, pais e encarregados de educação, claques, adeptos, etc. Portanto, cada um dos grupos desenvolve uma temática associada a estas questões, trabalhando com os diferentes atores do meio desportivo. Nesta fase, na fase em que contactam diretamente com as populações, aplicam inquéritos, fazem entrevistas, sempre cruzando temas de trabalho com as questões éticas e de fair play no desporto. Ao longo do ano vão apresentando os trabalhos e vão apresentando os trabalhos e os resultados dos seus trabalhos aos seus colegas e aos seus professores. Isto desenvolve, junto da população estudantil, uma série de competências, como a capacidade de trabalho em grupo e em equipa, competências de relações interpessoais, o conhecimento sustentado e aprofundado destas temáticas, a atenção e o espírito crítico dos nossos alunos relativamente a estas questões. A sensibilidade para o facto destes alunos virem a ser importantes agentes de socialização no desporto é fundamental e esta unidade curricular procura exatamente isto. Mostrados que vão ser agentes de socialização de várias populações, diferentes populações que desenvolvem atividade física e ou desportiva. No doutoramento, a Faculdade de Educação Física da Universidade Lusófona de Lisboa faz parte do currículo uma unidade, um seminário, onde se apresentam diversas investigações desenvolvidas tanto no âmbito do género como no âmbito da inclusão social. Também aqui são apresentados resultados de diversas investigações, quer no que diz respeito a investigações feitas no âmbito científico, como feitas no âmbito social e de outras instituições em particular. Relativamente à terceira pergunta, que é que medidas consideram que poderiam contribuir para mitigar esta problemática, nós apresentamos, em primeiro lugar, o falar, sensibilizar, debater, formar sobre estas questões. Com quem? Com os diversos atores do meio desportivo, os atletas que estão a começar na formação, as escolas, como um todo orgânico e não só como escolas que dão as aulas de educação física e desporto, os encarregados de educação, que nós sabemos que têm um envolvimento muito grande nas bases e que muitas das vezes são eles os primeiros socializadores, o que estão na frente da socialização primária dos atletas e dos alunos, e os meios de comunicação. Outro tópico, estabelecer a necessidade dos profissionais de desporto terem informações sobre estas temáticas, onde ganhem competências específicas para a identificação do problema / questão e resolução do tópico que se lhes apresenta. E, em terceiro lugar, apresentamos como solução e como forma de contrapor esta questão que estamos aqui a debater, desenvolver estudos que envolvam diversas entidades responsáveis na área e a sociedade civil num contexto. Porquê? Porque cada vez mais é desenvolvido, pelos contextos de investigação nacional e internacional, esta procura do contacto com a sociedade civil. Aliás, é a sociedade civil que nos integra, não só a nós como academia, como nós, assistentes, por exemplo, dos Jogos de Futebol. Muito obrigada. Muito obrigado a ambas pelas duas intervenções. Seguindo então na mesma fila. Então, muito bom dia a todas as pessoas. Eu chamo-me Teresa Figueiras e estou aqui em representação da Universidade da Maia, mais conhecida por ISMAI, desde sempre, não é? E queria começar por agradecer o convite e parabenizar-vos pelo trabalho que têm vindo a desenvolver
Eu queria começar por dizer que compreendo e pela minha experiência como diretora do Departamento de Ciências de Educação Física e do Desporto da Universidade da Maia, que as diferentes instituições de ensino superior neste país estão, de facto, muito alinhadas em relação a estas problemáticas e, portanto, se calhar eu ia, se me permitirem, trazer aqui um pequeno twist, uma abordagem nova nesta questão da violência do desporto, porque as questões da ética, da sociologia do desporto são naturalmente tratadas nos nossos diversos cursos e todas as questões que as colegas já levantaram, que os colegas levantaram, são muito importantes. A nós preocupa-nos uma outra questão também, ou melhor, é uma questão que está dentro das questões que já foram abordadas, muito diretamente relacionada com a formação de treinadores, porque todos os nossos cursos conferem efetivamente grau de treinador em diferentes modalidades, e nós preocupa-nos muito o tipo de comportamentos que são utilizados no treino desportivo, pelos diferentes agentes do treino desportivo, mas em particular pelos treinadores e pelas treinadoras. Preocupa-nos muito comportamentos que estão muito dentro daquilo que usualmente se designa chamar por cultura desportiva e que nós, que temos um projeto paralelo com a Universidade da Maia, que penso que os senhores e as senhoras deputadas conhecem neste grupo parlamentar, que é o Observatório Nacional da Violência contra Atletas, temos vindo a compreender que são problemáticas que deixam marcas para toda a vida. Nós temos relatos de ex e de ex-atletas que nos têm ajudado a compreender esta problemática e que, de facto, queríamos trazer aqui hoje. Então, a cultura desportiva parece-nos que, em algumas questões, não acautela devidamente os melhores desígnios da prática desportiva. A ideia de que praticar desporto é importante para os jovens é, e continua a ser, aquilo que mais nos move, não é? São os grandes desígnios do desporto, mas a verdade é que há um conjunto de comportamentos que não é mais adequado. E, portanto, temos uma especial preocupação com a formação de treinadores, entre outras coisas, por exemplo, na normalização e na validação de um conjunto de comportamentos, como, por exemplo, a linguagem que se utiliza com as crianças e com os jovens, o tipo de modo como se motiva as crianças e os jovens e os atletas na generalidade, a forma como está validado treinar com dor e com lesão, a pressão para treinar com dor e com lesão, a pressão ao nível das questões da nutrição, quer seja para perder peso, quer seja para ganhar peso, as questões relacionadas com a própria imagem corporal, como se mina para uma vida inteira o bem-estar dos atletas com estas questões, a maneira como se valoriza ou se desvaloriza a pessoa em detrimento do seu comportamento. E, portanto, estas são preocupações que nós temos muito na formação, mas que pensamos que a tutela tem uma palavra a dizer, porque nós precisamos de mexer na formação de treinadores. Precisamos de dar horas para se falar destas questões. E como vos tinha dito, nós temos muito o reporte de ex-atletas que reconhecem depois o quanto tudo isto não foi bom. E o que é que nos dizem as evidências? Dizem-nos que é possível fazer e obter bons resultados desportivos e ter campeões sem metodologias inadequadas. E, portanto, temos que trabalhar esse nível. E talvez tenhamos que trabalhar também ao nível dos quadros competitivos, que, sendo particularmente exigentes nas idades mais baixas, acabam por obrigar a metodologias também elas inadequadas. E, portanto, nós não precisamos ter campeões com 6, 7 e 8 anos, precisamos de quadros competitivos que valorizem o crescimento e o desenvolvimento dos jovens. E precisamos saber fazer bem. E sem hipotecar chegar a campeão e ter bons resultados, porque é isso que nós queremos também. E, portanto, essa é uma questão muito importante, ao nível dos quadros competitivos, ao nível da formação dos treinadores. Naturalmente que também todos os outros agentes desportivos são muito importantes neste quadro e todos temos que trabalhar para um desígnio comum. A verdade é que o nosso observatório também estuda e também tenta ajudar comportamentos que se configuram como crime, por exemplo, como os comportamentos de crime de natureza sexual, mas a verdade é que existe um conjunto alargadíssimo de comportamentos que nós temos que procurar compreender e que precisamos de compreender, de tentar fazer melhor. E nós estamos efetivamente convictos que podemos ter bons resultados esportivos, podemos ter campeões e podemos ter simultaneamente atletas felizes e podemos ter cidadãos que levam para o seu futuro, para a sua idade adulta, tudo o que efetivamente o desporto pode dar de bom.
Muito obrigada pela vossa atenção e estamos ao dispor. Muito obrigado pela sua intervenção. Então seguimos para a fila da frente, aqui, exatamente. Eu não tenho registro de mais inscrições, não sei se está... Ok, aqui e lá atrás, está bem, certíssimo. Peço desculpa aqui, mas foram muitos a levantar o braço. Ora, bom dia a todos. Agradecer, em nome da Universidade de Évora, o convite para integrarmos aqui este grupo de trabalho sobre a integridade, a igualdade e combate à violência no desporto. O meu nome é Hugo Folgado, sou diretor de licenciatura em Ciências do Desporto da Universidade de Évora. Vamos dividir aqui a nossa intervenção comigo e com o professor Zé Manuel Meira, que também terá uma pequena intervenção mais sobre aquilo que é algumas práticas que são desenvolvidas na nossa instituição e que abordam algumas destas temáticas. Eu gostaria, em primeiro lugar, e no seguimento até do que a colega anteriormente referiu, os nossos quadros formativos são todos muito semelhantes. Do ponto de vista de planos de estudo, abordamos aquilo que também que são, do ponto de vista mais específico, algumas temáticas relacionadas com a ética desportiva, a violência no desporto, no âmbito da sociologia do desporto, e de uma forma mais transversal procuramos também, através da formação de profissionais do desporto, da educação física e, em concreto, daquilo que é a formação de treinadores, procuramos que os nossos estudantes tenham algum cuidado e alguma formação também nesta temática. Importa, parece-me, e até no seguimento daquilo que a colega disse, e na primeira intervenção do colega Henrique, perceber que nem todas as modalidades partilham este quadro de violência que é mediado, não é, pelos nossos órgãos de comunicação social. E nessa forma, a nossa formação de treinadores cumpre aqui um papel que me parece muito importante, no sentido de alterar aquilo que é a cultura desportiva. Ainda há bem pouco tempo, numa pesquisa de vídeos na internet, não foi aqui em Portugal, mas foi aqui no nosso país vizinho, em Espanha, vi um pequeno vídeo de uma família que, como dizia aqui o Sr. Presidente deste grupo de trabalho, não é? Ao fim de semana foi ver um jogo, no caso de basquetebol, salvo erro, e estava a mãe, estava o filho, estava a avó, e no intervalo, portanto, enquanto os jogadores estavam ali ao lado a receber informação, insultavam, não é, de forma muito aberta e partilhada até em família aquilo que era a prática daqueles jogadores, porque eram provavelmente de uma equipa diferente da sua. Portanto, agir neste campo implica, de facto, agir na raiz, implica agir naquilo que são as práticas de base. E gostaria de partilhar convosco uma das nossas preocupações e que tem a ver mesmo com a formação de treinadores. A nossa formação de treinadores a nível nacional é uma formação que é igual para o rendimento e igual para a formação de jovens praticantes de desporto. Portanto, quem quer ser treinador de futebol, quem quer ser treinador de basquetebol a um alto nível, começa a fazer a sua formação de treinadores de base, como qualquer treinador de crianças o faz. Mas são campos amplamente distintos, diferentes, que têm especificidades diferentes e que necessitam de práticas diferentes. Portanto, esta será uma das nossas recomendações também, importante pensar se não haverá a necessidade de termos dois perfis distintos de intervenção ao nível do treino desportivo, um mais específico para a formação de crianças e jovens praticantes, que partilhe esses mesmos valores logo na formação de treinadores, e outro, porventura, destinado àquilo que será a formação para o alto rendimento, associado, então, depois a quadros de prática de alto nível. Posta esta sugestão, passarei então a palavra aqui ao professor José Marmeleira, que partilhará algumas das práticas da nossa casa. Muito obrigado. Ora, muito bom dia, José Marmeleira, Universidade de Évora, já foi previamente apresentado pelo meu colega Hugo Folgado. Obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui. Eu vou falar muito rapidamente sobre as questões mais relacionadas com a deficiência, porque é uma das áreas em que nós, e que parecemos que cabe perfeitamente dentro deste grupo de trabalho, é uma área que nós temos valorizado imenso ali na Universidade de Évora, como acontece noutras universidades também, porque penso que não é a parte das universidades, não em todas,
a área da atividade física adaptada está presente e queria falar-vos um bocadinho daquilo que é a nossa prática, como o professor falou há pouco, no sentido da promoção da inclusão e da participação de todas as pessoas, independentemente de ter ou não ter uma deficiência. Nós temos realmente uma disciplina no terceiro ano de Ciências do Desporto, que é a atividade física adaptada, em que, entre outras metodologias, o que nós fazemos é uma prática inclusiva invertida, não é? Em que os alunos têm a oportunidade de passar pela experiência do que é fazer desporto adaptado e, além disso, temos o cuidado de todos os anos convidar pessoas com deficiência para estarem nas nossas aulas. Isso parece-nos fundamental, esse contacto com pessoas com deficiência, não só com desportistas, também é muito importante, com certeza, e temos demonstrações e temos interações, mas o contacto com pessoas da comunidade com deficiência. Eu costumo falar um pouco sobre isto também com os meus colegas, que esse momento, se calhar, vale mais do que a maior parte do tempo nós estamos a falar sobre questões mais conceptuais, teóricas, que são importantes, mas isso aí desmistificamos e percebemos como é fácil trabalhar com pessoas com deficiência, e isso é fundamental para quem vai para o terreno depois promover esse tipo de trabalho e ter esse conhecimento e essa vontade. Isso parece-me relevante. Algumas medidas que nós pensamos são muito importantes no sentido de promover a prática de atividade física e de desporto com pessoas com deficiência, passam desde logo pela questão da inclusão na escola, acho que a aceito por toda a gente é um valor universal, mas infelizmente, e nós temos alguma investigação sobre o assunto, sabemos que nem sempre as práticas na escola, no que tem a ver com a promoção da inclusão de crianças com deficiência e com outras necessidades educativas, é bem sucedida. Muitas vezes ouvimos uma coisa, mas quando estamos no terreno a presenciar, vimos outra. Muito honestamente, há muito bons exemplos, há exemplos assim, e há muito maus exemplos. Era bom olhar para essa questão da inclusão, a educação física e noutras disciplinas, obviamente. O desporto escolar é outro aspecto importante a considerar. Uma medida que nos parece importante na Universidade e que nós já propusemos até às associações de educação física nacionais, tem a ver com a reformulação dos programas nacionais de educação física no sentido de promover a inclusão no seu currículo para todos os alunos do desporto adaptado. Não só da prática do desporto adaptado, numa lógica, mais uma vez, de inclusão invertida, mas também naquela lógica da divulgação de todos os princípios, todos os valores, eu diria até de cidadania, associados ao movimento paralímpico, por exemplo. Neste momento, a Direção-Geral do Ensino tem um programa em colaboração com o Comitê Paralímpico, que é o programa I'm Possible. Penso que esse programa poderia ser mais divulgado, mais valorizado, mas mais do que programas que algumas escolas aceitam, outras não aceitam, era termos realmente uma forma em que garantimos que todas as escolas oferecem essa vertente nos seus currículos. Portanto, penso que seria um aspecto a considerar. E não vou alongar muito mais, porque se nós chamarmos os nossos tempos, se calhar já passámos bastante os 5 minutos, mas pronto, eram estas as mensagens que eu gostaria de deixar. Obrigado. Muito obrigado também a ambos pelas intervenções. Na mesma fila, então, e depois terminávamos lá atrás. Se alguém depois ainda, de repente, achar que quer usar da palavra, ou novamente, faça-me sinal. Dado o pouco tempo que temos, dispenso-me de cumprimentar nominalmente todos os presentes, mas felicito-os pela coragem de estarmos a falar sobre violência e, naturalmente, o destaque para si por estar a conduzir este grupo de trabalho. Sou deputado de Francisco Diniz. Eu preparei aqui algumas reflexões que vou partilhar convosco e, naturalmente, que algumas careciam de maior profundidade, mas fica aqui a ideia de que podemos fazê-lo em conjunto. E iniciaria por vos dizer que os avanços na ciência das políticas públicas provocaram tanto diversas mudanças tecnológicas como sociais, desde logo provocaram a transformação do mapa demográfico e depois facilitaram a livre circulação de bens e pessoas. Consequentemente, essa realidade colocou novos desafios e diferentes questões às sociedades contemporâneas na Europa. Ainda a mudança do Estatuto da Mulher evoluiu, e bem, para uma flexibilização dos papéis, obrigando a uma nova conciliação entre os processos individual e coletivo. Estas novas estruturações implicam diversas experiências, trazendo consigo uma diversidade de expectativas e experiências, também no desporto. Assim, tal como as demais pessoas que participam no fenómeno desportivo, vivemos todos
uma multiplicidade de contextos emocionais. E, naturalmente, a Faculdade de Nutrição Humana da Universidade de Lisboa desenvolve a formação de professores de educação física, de treinadores e gestores de desporto, assente nos quadros teóricos em disciplinas da psicologia, da ética e da pedagogia. São estas as nossas principais fontes de acesso ao conhecimento profissional em matéria de violência no desporto. As temáticas abordadas, claramente inscritas num registro didático e, como tal, mais perto de um modelo teórico-prático, pretendem, no essencial, servir a formação graduada, tanto no âmbito das licenciaturas em Ciências do Desporto e em Gestão do Desporto. Num universo de cerca de 2.000 alunos, cerca de 700 que gravitam nestas disciplinas integram problemáticas que se situam no plano dos valores e da responsabilidade pessoal e social dos atletas, treinadores e dirigentes, tanto no desporto regular como no desporto adaptado. Estas problemáticas incluem a análise dos grandes modelos de ensino do desporto, incluem a compreensão das estratégias relevantes que os corporizam, através da prática desportiva generalizada em todas as suas latitudes, inclui o ensino da educação nos diversos âmbitos da educação física, do desporto de crianças, de jovens atletas, de elite e até mesmo de atletas na fase do pós-carreira. Já em fim de ciclo formativo, estes nossos estudantes, além das boas práticas da condução do treino, são particularmente introduzidos à problemática geral da formação de treinadores e dirigentes sem bullying. Aliás, a área emergente na reflexão no estudo científico e nas ciências do desporto. São estas as exigências de qualificação dos profissionais do desporto da sociedade atual. É neste panorama que o tópico da violência no desporto é conceptualizado e estudado na Faculdade de Nutrição Humana da Universidade de Lisboa. Mas, indo mais além e como contributo para a reflexão do tópico que esta Comissão nos referenciou, damos conhecimento de um estudo publicado já em 2003 no Journal of Interpersonal Violence, onde se mostra que cerca de 80% dos jovens desportistas australianos declararam ter sido vítimas de violência, e a este propósito as mulheres e as pessoas diversificadas em termos de género são as que mais enfrentam problemas de violência. Segundo o mesmo estudo, os dados indicam a existência de um processo sistemático de estereotipagem e discriminação contra estas pessoas. Em Portugal, o Observatório Nacional de Violência contra Atletas, projeto que muito elogiamos, em 2 anos, apenas revelou ter recebido 20 denúncias. E os fenómenos mais reportados são a violência física, ou abusos sexuais, a obrigação de competir-se em condições físicas ou mentais, as agressões e a negligência, ainda a violência psicológica com insultos, ameaças, mentiras ao controle da vida pessoal e social, na discriminação, à descredibilização. Estas foram as reportes que nós conseguimos. A coordenadora do projeto, a doutora Cláudia Pinheiro, identifica mesmo que este fenómeno vive na clandestinidade, exigindo sobretudo a necessidade de o desocultar. Mais, afirma que em Portugal, além da escassez de mecanismos de reporte anónimo, há sobretudo uma insuficiência de estudos. Assim, o conhecimento mais profundo da prevalência e natureza fenomenológica dos episódios de violência sobre atletas é fundamental. É fundamental para desenvolver os meios de prevenção e do combate à violência no desporto em Portugal. É inadiável. É preciso fazer uma objeção séria a este tipo de violência. É inadiável enfrentar este desafio e lidar com as necessidades dos atletas que, por circunstâncias várias, são mais vulneráveis ao abuso psicológico e físico. Como atleta olímpico, docente e psicólogo, tenho vindo a concluir que dentro de nós vivem 2 ambições fundamentais. Uma é o desejo de pertencer a uma causa importante e a outra, a de servir essa causa com importância. Através destas experiências, o sentimento de gratidão e humildade que cada pessoa pode e deve experimentar para com os outros só deve, ou só poderia, fundamentar-se numa convicção, a de que outras formas de pensar, sentir e agir, das mais variadas maneiras, e isso, mesmo que a nossa compreensão nos escape, implicará sempre as máximas da inclusão, da coexistência, da cooperação, da tolerância e da diversidade. Os conteúdos agora abordados podem ser facilmente resumidos à utilização do bom senso. Todavia,
o facto de conceitos derivarem do bom senso não os torna de imediato óbvios para todos. Especialmente quando outras correntes de pensamento defendem abordagens bem distintas. Cada ser humano pensa e age como função de um efeito combinado entre ambiente educacional e ambiente onde decide colocar-se. Todos percebemos que o ambiente age sobre cada um de nós de modo diferente, mas sabe-se hoje que a probabilidade de ser o reflexo do nosso ambiente é de cerca de 95%. Isto é conhecido. Este conformismo, como se diz na academia, efeito de desabilidade social, é um processo muitas vezes praticado por correspondência e face à pressão do grupo. E apenas pode ser interrompido através de um processo educativo intencional e pelo conhecimento consciente baseado na evidência científica. É esta a nossa grande oportunidade. A de todos nós prestarmos um serviço com importância a uma causa importante. E os resultados valerão todos os esforços. Pensamos mesmo que os resultados serão maiores que os esforços. Se conseguido, este esforço conduzirá aos resultados que muito o desporto promete. A progressiva realização do ideal de um desporto verdadeiramente ao serviço da evolução da humanidade. Queremos, por isso, manifestar um claro interesse em ajudar e promover um conjunto de medidas a fim de prevenir as diferentes formas de violência. Apenas 3 breves notas. A primeira, e como disse, naturalmente disponíveis para ajudar, visando a intervenção precoce como medida para a redução da prevalência da violência. Sublinhamos a necessidade do alargamento de mecanismos de reporte anónimo, através de uma ampla divulgação, quiçá do aumento do número de parceiros do Observatório Nacional de Violência contra Atletas. Uma segunda nota, naturalmente disponíveis para ajudar, conceber a informação e a formação voltadas à sociedade e demais agentes desportivos quanto à promoção da tolerância e proteção ativa dos atletas. Uma terceira nota, e finalmente, visando a recuperação da qualidade de vida dos atletas em situação de abuso, sublinhamos a criação de uma rede de apoio à saúde mental de atletas, através de recursos médicos e psicológicos e, por que não ir mais longe, incluindo a reabilitação do agressor. No relatório do desenvolvimento humano da ONU, em 2014, enfatiza-se a importância de incluir os modelos de desenvolvimento humano e dos direitos humanos na promoção do bem-estar. Ali sublinha-se que o caminho é a viabilização e a capacitação de outras formas de adaptação que são conseguidos pela descoberta de novas formas de relação e não apenas da identificação e combate às barreiras. Em outubro de 2022, o Governo de Portugal aprovou o seguinte regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. E foi largamente participada para que, como disse o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Correia, juntos encontrássemos as medidas mais adequadas para responder ao fenómeno da violência no desporto. E já há resultados da ação concertada. Repare-se na colaboração entre a Autoridade da Prevenção e Combate à Violência no Desporto e o Ponto Nacional de Informação sobre o Desporto, que está sediado na PSP. Falamos do relatório de análise da violência associada ao desporto. Dados como estes, estamos certos, ajudam na melhoria dos mecanismos de dissuasões da intolerância e da discriminação nos espaços públicos. É em linha com esta ordem de ideias que a Faculdade de Universidade Humana da Universidade de Lisboa se disponibiliza à Assembleia da República, mais concretamente esta Comissão, para junto fazermos uma análise profunda ao fenómeno da violência no desporto e na ótica da proteção e defesa do atleta. Pois parece que a noção de civilização que o desporto oferece ao desenvolvimento da humanidade, através de vivências com conteúdo intelectual e afetivo, não está ainda estabelecida. Deixo-vos uma última ideia de que em matéria de violência não existe baixo risco. Há apenas 2 categorias de risco. Risco elevado e risco desconhecido. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção e também a disponibilidade demonstrada. Então, para terminar. Bom dia, Sr. Presidente. Não, assim, ok, obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, caros colegas, caras colegas, sou Paula Tavares, estou em representação da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e este é um tema para nós muito acarinhado na própria Universidade. Com os órgãos de governo da Universidade de Coimbra, há muito têm a preocupação de instituir, não só na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, mas em todas as faculdades da Universidade de Coimbra,
o sentido de inclusão, igualdade e ética, e também da não violência no desporto como consequência destes 3 anteriores fatores. A própria reitoria tem dado formação aos docentes de todas as faculdades nesta área, tendo a última formação decorrido através do programa Supera para a igualdade de género. Para além disso, a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, que tem aproximadamente 800 estudantes, de uma licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física, 3 mestrados, um mestrado em Ensino, um mestrado em Treino Desportivo, um mestrado em Exercício e Saúde com 2 ramos, um ramo de Populações Especiais e um ramo de Fisiologia do Exercício. Para além disso, estamos também sempre em colaboração com o Gabinete de Desporto da Reitoria da Universidade de Coimbra, com o programa Desporto para Todos, que é uma iniciativa conjunta e onde incluímos também todos os estudantes através da Associação Académica de Coimbra, que dá sempre uma grande ajuda por termos a visão do outro lado, uma vez que a Associação Académica não tem só estudantes da licenciatura ou da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, mas todas as faculdades da Universidade de Coimbra. Tanto na licenciatura quanto nos nossos mestrados, não temos cadeiras específicas, à exceção do treino desportivo, tem uma unidade curricular de ética, e do mestrado em ensino, que tem a parte da sociologia e da ética também. Nas outras partes da nossa graduação, nós temos todos os docentes o sentido de transmitir aos nossos estudantes todos estes valores ao longo da sua formação. E no sentido também de eles próprios, quando forem lidar com os atletas ou quando forem lidar com as crianças, que eu penso que é aí que deverá estar a nossa maior atenção, transmitam também estes valores. O mestrado de ensino é ou a formação de ensino das faculdades de desporto, é, a nosso ver, a pedra basilar de tudo isto. Porque enquanto não tornarmos estes valores intrínsecos e não valores extrínsecos, não conseguiremos ter uma sociedade mudada onde o fair play, a ética, farão parte integrante. Louvável esta atitude, mas no século XXI ainda termos que estar a falar de integridade, de inclusão, de igualdade, de violência no desporto, não deixa de ser preocupante. E por isso, agir nas crianças, agir no ensino mais básico, através daqueles que nós, universidades, temos o dever de formar nestas áreas, parece-nos ser, sim, a forma mais eficaz, embora, obviamente, isso não exclui legislação que entendemos ser necessária para aquelas situações que já não dependem dos pequeninos, já fazem parte da roda dos adultos. Neste sentido, estamos também abertos e disponíveis para colaborar com a Comissão, se assim o Sr. Presidente e a Comissão, os seus deputados também o entenderem. A Faculdade de Ciências do Desporto e a Universidade de Coimbra estão disponíveis. E era só esta a visão que eu queria dar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Assim sendo, damos então continuidade ao nosso programa e entramos no ponto das intervenções dos grupos parlamentares. Como é prática no nosso grupo de trabalho, assim como na Comissão, damos a palavra ao principal grupo parlamentar da oposição. Não são vocês, estou a falar em termos de dimensão. Portanto, Senhora Deputada Inês Barroso, faz favor. Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD saúda efusivamente o auditório que hoje temos aqui nesta sala para que possamos conjuntamente analisar as questões de integridade, igualdade e violência no desporto. Eu vou já aqui fazer uma confidência.
Eu estou deputada, mas sou orgulhosamente formada na FMH, mestra em Ciências do Desporto e, portanto, voltei a casa, estou na minha praia. Fui treinadora e sou professora e é isso que me importa, é realmente realçar, dizer que estou entre pares e, portanto, é com muita satisfação que hoje estou neste fórum convosco. Eu vou abordar em particular a temática da violência do desporto, como disse o Sr. Professor Paulo Martins há pouco e bem, nós neste grupo de trabalho, o Sr. Deputado vai seguramente falar sobre isso, uma das incumbências que temos é realmente analisar, ouvir, fazer várias audições com entidades que estejam ligadas não só à formação, como ao fenómeno desportivo propriamente dito. E, portanto, gostaria de saber a vossa opinião relativamente a algumas matérias, mais especificamente em relação à violência no desporto e, portanto, vou aí incidir. A violência no desporto é um fenómeno complexo que tem sido analisado sob diferentes perspectivas, constituindo um dos temas de particular interesse na investigação no âmbito das ciências sociais e objeto de estudo, nomeadamente na área da sociologia do desporto. Procura-se caracterizar e sistematizar a relação entre o desporto e os contextos sociais e culturais em que o mesmo está inserido, objetivando não só a compreensão dos episódios de violência que ocorrem no mundo desportivo, como perspectivar medidas que os possam mitigar. Neste contexto, o meu primeiro conjunto de questões, convidando alguma das universidades, faculdades presentes, a depois também podermos criar aqui um momento de debate, perguntava: consideram ser ou não um assunto que merece reforço na formação de profissionais de educação física e ou desporto, esta questão da violência no desporto? Na vertente de investigação e desenvolvimento têm sido realizados estudos atuais sobre esta temática, sim ou não, e se algum tem alusão ao enquadramento legal, por exemplo. Em caso afirmativo, caso existam estes trabalhos nas vossas universidades, se é possível fazerem e facultarem ao grupo de trabalho também alguma informação, porque para nós a informação a recolher será sempre de extrema importância enquanto decisores políticos, para nos basearmos não só nos factos, mas na ciência. No que concerne ao objetivo fulcral, ao objeto fulcral da análise da legislação, nós temos neste momento em cima da mesa a discussão de uma proposta de lei apresentada pelo Governo que sugere alterações à Lei nº 39 de 2009, de 30 de julho, por forma a fortalecer o regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. Apesar do citado normativo já ter sido alvo de 4 alterações legislativas, tendo sempre em vista a adequação da mesma e o maior rigor da segurança e controle dos espetáculos desportivos, continua a assistir-se a lamentáveis comportamentos e episódios de violência nos espaços desportivos e envolventes. Registram-se sobretudo nos estádios de futebol, mas são extensíveis a campos e pavilhões e até competições de escalões de formação. O último relatório, aqui também já identificado, de análise da violência associada ao desporto, o RAVID 2020-21, que é elaborado conjuntamente pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e pelo Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, sediado na PSP, diz-nos que ocorreram ainda em 2021 2.335 infrações e incidentes em espetáculos desportivos. Um número aquém do que era anterior à pandemia, mas aumentou novamente depois da fase da pandemia. Sabe-se também que desde 2018 o maior número de ocorrências se registra no exterior dos espaços desportivos, não é no campo, ou é na bancada, ou é mesmo na parte de fora da instalação desportiva propriamente dita. Em conformidade com a nova contextualização dos episódios de violência e com base nas propostas de alteração e apreciação, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de poder contar com o vosso parecer relativamente a questões que passo a elencar. Uma das propostas que temos é alargar o âmbito de aplicação da medida cautelar de interdição a recintos desportivos para que abranja qualquer recinto e não apenas o recinto associado à modalidade em que ocorreu o comportamento que conduziu à sanção. Parece a Vossas Excelências que é uma medida adequada ou consideram excessivo reforçar a segurança nas imediações do espaço utilizado para a competição?
Uma segunda medida que gostaria também de colocar à consideração: prever como crime o apoio a grupos organizados de adeptos que não tenham registro válido e o apoio não declarado de grupos organizados de adeptos. Consideram que esta medida punitiva irá ser execuível face à morosidade dos procedimentos judiciais? Terceira pergunta: nas competições regionais ou nas de escalões de formação, que medidas poderiam ser criadas ou reforçadas para não onerar os clubes em mais despesas de policiamento ou equipamento de videovigilância? Têm algum contributos a dar nesta matéria? Face ao agravamento do fenómeno de violência no desporto, pretendem ou gostariam de propor outras medidas para este grupo de trabalho analisar? Eu vou terminar conforme comecei, agradecendo imenso a vossa presença e felicitando todas as universidades e institutos presentes e todos os institutos presentes pelo contributo que seguramente estão a dar na formação dos profissionais da educação física e do desporto do nosso país. Bem-aja a todos, contamos com todos neste trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos. Obrigado pela vossa presença, senhoras e senhores deputados. Eu também revelo as minhas origens nesta área. Também sou licenciado na Faculdade de Medicina Humana e, portanto, também me sinto em casa, partilho das palavras da colega e é bom rever e voltar a falar destes assuntos, é bom rever alguns dos presentes e alguns colegas com quem tive a oportunidade de partilhar também o meu tempo de formação inicial. Como já foi referido, a Assembleia da República, nesta legislatura, aceitou um desafio diferente naquilo que era usual constituir-se, que era um grupo de trabalho dedicado às matérias do desporto. E, nesta legislatura, fruto também de algum percurso, entendeu-se que este grupo de trabalho poderia focar-se, ou poderia descer na reflexão para as questões da integridade, da igualdade e do combate à violência no desporto, portanto, para as questões da ética, não é? Para as questões do fair play associados ao fenómeno desportivo. A presente audição enquadra-se num conjunto de audições que estamos a fazer, no sentido de encontrarmos um ponto, também no processo legislativo e no processo de criação de regras, encontrarmos um ponto de situação, estabelecermos um ponto de partida ao nível da regulamentação existente, percebendo os vossos comentários e contributos, como já se revelou, bastante úteis, perceber que tipo de intervenção podemos fazer ou nos podem ajudar a fazer nas próprias competências que a Assembleia da República tem de acompanhamento da fiscalização da ação governativa. E, portanto, deixar em aberto portas de comunicação que, de alguma forma, possam, ou através desta iniciativa ou de outras, devolver-vos o desafio, ou seja, que parta também das universidades, como entidades pensantes, entidades que se dedicam a este tipo de temas no seu dia-a-dia, na componente exponencial e dos reflexos externos que essa dedicação pode ter, que nos possam suscitar também desafios de forma a afinarmos a regulamentação, a afinarmos a componente legislativa ou a própria ação do Governo que tem nas nossas competências fiscalizar para este tipo de abordagem. Já sabemos que muitas coisas foram feitas nos últimos anos, muitas coisas aconteceram, mas parece que precisamos de começar a fazer qualquer coisa diferente, não é? Ou seja, se tudo fizermos igual, se as metodologias se mantiverem, dificilmente os resultados serão diferentes.
E, portanto, tentamos aqui, não sei se é um objetivo demasiado ambicioso ou não, mas tentamos aqui, no fundo, socorrer-nos da vossa experiência e do vosso trabalho no terreno para que nos possam auxiliar também pela via regulamentar. Sabemos que a via regulamentar só por si não resolverá completamente este tipo de problemas, mas também pela via regulamentar, que a via regulamentar possa, de alguma forma, dar um contributo para introduzirmos melhorias neste processo. Estamos, obviamente, num fenómeno muito complexo, não é? Quer nas questões de ética e fair play decorrentes da atividade, como aqui já foi muito bem referido, seja em espaço de formação, seja em espaço de competição, mas também foi aqui referido muito bem nas questões organizativas, nas questões dos modelos de funcionamento, de adequação dos modelos competitivos, ou também de outras atividades conexas ao fenómeno desportivo, que, em boa verdade, as atividades são conexas ao fenómeno desportivo, não são propriamente atividades desportivas, mas acontecem, e este tipo de fenómenos que queremos evitar acontecem porque a atividade desportiva as faz despoltar, e porque a atividade desportiva, pelas suas qualidades intrínsecas, as torna visíveis, não é? Torna visíveis para o público de uma forma geral. No fundo, era esta a mensagem que gostaria de deixar em nome do Partido Socialista, de que este seja um passo, ou seja, um sinal, no sentido de se abrirem estes canais de comunicação, aproveitando aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos que é uma oportunidade de um grupo de trabalho que se foca, para além de abordar as outras matérias, o desporto, numa forma mais ampla, está focado neste tipo de matérias e gostava de precisar ou de melhor enquadrar o seu desenvolvimento naquilo que pode ser um contributo para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Agora sim, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentá-lo a si, também as senhoras e os senhores deputados, e agradecer particularmente aos nossos convidados de hoje por todos os contributos que aqui trouxeram. De facto, ao contrário dos meus colegas anteriores, não sou nem professora de Educação Física, nem sequer uma atleta muito regular e, portanto, não venho falar com experiência própria, mas na medida em que trouxeram algumas das vossas preocupações, gostava também de trazer algumas das preocupações que sentimos não só enquanto partido político, mas também enquanto estrutura que está próxima de jovens e que vai encontrando alguns desafios e, portanto, não venho falar na perspectiva do adepto, venho falar na perspectiva do atleta, nomeadamente, então, nas questões que estamos aqui a falar, de integridade, igualdade e combate à violência. E gostava de pegar num caso americano, que aconteceu precisamente numa competição universitária, para vos ilustrar as nossas preocupações. Lia Thompson, certamente conhecerão, é uma atleta que, antes de começar a sua terapia hormonal, ocupava o lugar número 554 no ranking universitário masculino nos Estados Unidos da América, como eu vos dizia. Começou a competir na modalidade feminina e tornou-se campeã universitária na prova dos 457 metros e, portanto, mediante este feito e até o recorde que alcançou e que se torna manifestamente impossível, pelo menos para esta geração de atletas, mulheres femininas, chegarem lá, e as mulheres, estas atletas, têm manifestado alguma desmotivação e têm dado sinais de violência psicológica, de sentimento de injustiça, desmotivação, frustração, porque sabem que não vão conseguir alcançar estes dados. E, portanto, independentemente das transformações hormonais e até da regulação que existe do ponto de vista das hormonas, a verdade é que há sempre uma vantagem física que é muito difícil e uma vantagem biológica que é muito difícil de superar. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de vos trazer é qual é que é o valor que nós queremos dar verdadeiramente às competições femininas. Temos falado muito atualmente e a sociedade está cada vez mais voltada para a importância do desporto feminino, mas que valor é que nós queremos dar quando estamos a introduzir algo que compromete a verdade desportiva e até a justiça? E isto não está muito longe. Eu dei-vos um caso americano, mas a verdade é que temos atualmente vários projetos de lei que irão ser discutidos, que prevêem a participação
independentemente do sexo, género na palavra mais utilizada, a participação não só no desporto escolar, mas também em educação física. E sabemos que os estudantes do ensino básico e secundário de hoje são os estudantes do ensino universitário amanhã, e, portanto, é uma questão com a qual também se irão deparar. E depois falar também necessariamente de espaços de intimidade que os atletas utilizam, nomeadamente os balneários e as casas de banho, porque estas questões de eventual violência psicológica podem se tornar efetivamente em questões de violência física. E, portanto, uma notícia, curiosamente, de ontem, da mesma atleta, dava conta de que no balneário feminino estava, nas palavras de uma colega, um homem biológico de 1,93 m que estava a baixar as calças e a ver-nos despidas. Ficámos expostas aos genitais de um homem. Isto são as palavras da atleta. E dizer que realmente estes balneários mistos, este caso naturalmente não ilustra aquilo que vou dizer, vou fazer um salto e, portanto, não depreendam que estou a imputar responsabilidades e culpas a alguém que efetivamente não terá cometido crime nenhum, mas de facto estes espaços de intimidade partilhados podem ser um lugar de perigo. E em 2018, no Reino Unido, 90% dos casos de sexual em balneários, em recintos desportivos e piscinas, aconteceram precisamente em balneários mistos. E, portanto, esta realidade, como eu vos dizia uma vez mais, não está assim tão longe, porque, uma vez mais, começa a ser vivenciada já no presente ano nas escolas e, portanto, uma vez mais, em breve estará nas universidades. E portanto, estamos eventualmente a caminhar no sentido errado se dizemos que queremos combater o assédio e a violência sexual, nomeadamente no desporto. E, como eu vos dizia, não está assim tão longe. A semana passada, na ESEL, aqui em Lisboa, onde o corpo discente é maioritariamente feminino, foram inauguradas casas de banho mistas. E, portanto, as casas de banho aos balneários é um pequeno passo. E, portanto, a pergunta que eu gostava de vos deixar é: para onde é que estamos a caminhar? Portanto, nós somos a sociedade que, à segunda-feira, literalmente esta segunda-feira, rasgámos todas as vestes, e muito bem, para denunciar e para mostrarmos a nossa indignação perante os escândalos sexuais, nomeadamente na Igreja Católica. Mas não podemos agora fechar os olhos a outras instituições, nomeadamente a instituições que estão a criar espaços de vulnerabilidade. Estamos a premiar uma cultura de abuso, supostamente em nome da inclusão. E, portanto, vou mesmo terminar, para não me exceder demasiado, dizendo que os dados que temos hoje dizem-nos que 2 em cada 10 estudantes universitários já foram vítimas de assédio sexual. Isto são dados nacionais. Sabemos também, saberão até melhor que eu, que tem havido uma série de casos de assédio sexual, nomeadamente no desporto feminino, não só no Comitê Olímpico, no futebol feminino, e, portanto, a pergunta que eu vos queria deixar a vós é: que compromisso é que vão assumir para combater esta realidade? Estão as vossas instituições disponíveis para criar comissões independentes de investigação e aplicar inquéritos de vitimação e percebermos realmente as vítimas que temos? Se não estiverem, se não estivermos, vamos ser todos, então, e desculpem a expressão, hipócritas, e desculpem-me também a franqueza, mas hipócrita também é o feminismo e todo este tipo de teorias de género e de correntes que falam muito de inclusão, mas, como se vê, protegem tudo, menos as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Entretanto, juntou-se a nós aos trabalhos, mesmo a tempo, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, e, portanto, a quem passo desde já a palavra para intervir. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os representantes das universidades aqui presentes, bem como os senhores deputados e senhoras deputadas. Ao contrário da senhora deputada anterior, eu toda a vida pratiquei desporto e reconheço e sei bem o papel e a peça fundamental que o desporto tem para uma sociedade saudável, que previne doenças, retarda o envelhecimento, reduz as despesas de saúde e melhora a qualidade de vida, e está mais provado que também tem um papel significativo naquela que é a saúde mental de toda a população, mas principalmente dos mais jovens. Lamentavelmente, Portugal é um dos países da Europa que com menores índices de prática desportiva regular. Nos anos mais recentes, os níveis de atividade física atingiram níveis mínimos, particularmente entre mulheres, minorias étnicas, pessoas com deficiência e cidadãos idosos. Este cenário, infelizmente, agravou-se com a pandemia. Todos nós sabemos que clubes e ginásios encerraram de modo definitivo, o número de trabalhadores em ginásios e clubes desportivos também diminuiu significativamente e diversas coletividades foram confrontadas com estagnação de receitas face a esta mesma redução de procura por centros desportivos.
Segundo dados do Instituto Português de Desporto e Juventude, registrou-se uma queda de 55% na inscrição de atletas nas 5 federações, representam 6 modalidades de desporto no nosso país, e que também são as que têm maior impacto na formação desportiva. Dos 130 mil atletas que mantiveram inscrição, apenas cerca de 21 mil mantiveram a prática desportiva regular, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 84% face ao cenário anterior. Houve uma redução ainda mais significativa no que se refere aos escalões de formação destas modalidades, cerca de 65%, e quanto ao nível de despesa pública no desporto, embora a percentagem da despesa em atividades recreativas e desportivas esteja de acordo com aquela que é a média da União Europeia, a despesa pública per capita é 42% mais baixa. A Constituição Portuguesa, e não posso deixar de fazer jus enquanto advogada, tem um artigo, e jurista, um artigo dedicado à prevenção da violência relacionada com o desporto. Há mesmo um organismo oficial que foi criado em 2019 para este efeito, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que, tenho que referir, tem menor dotação financeira para 2023, algo que, no nosso entender, é incompreensível e quase que violador daquela que é a nossa Constituição. O Governo não se pode responsabilizar daquela que são as suas competências nesta matéria. Sabemos, desde logo, que parte dos incidentes violentos relacionados com o desporto ocorre à margem dos próprios recintos. Um dos meios de combate a este fenómeno é a simplificação dos requisitos e dos regulamentos de segurança nas instalações desportivas. E a Iniciativa Liberal, nesta como noutras questões, tem tido uma posição que é bastante clara. Para nós é inaceitável qualquer registro obrigatório de adeptos que condicione as liberdades de circulação, associações de expressão dos cidadãos portugueses, seja no desporto, que deve ser, por definição, um espaço de liberdade, seja em que domínio for. E por isso as questões que tenho para fazer são bastante simples, sabendo que há campanhas regulares de promoção de atividade física por parte das autarquias, escolas e associações esportivas, parecem ter pouco efeito. Qual deve ser, na vossa opinião, a prioridade no combate ao sedentarismo em Portugal? As medidas de confinamento que foram impostas durante a pandemia impuseram fortes restrições àquela que era a prática desportiva, principalmente os mais jovens, deixando atletas, clubes e organizações vulneráveis. Quando é que será possível recuperar, na vossa opinião, os índices que existiam pré-pandemia? Perguntar também... Dizer também que o Governo anunciou recentemente um pacote de medidas de combate à violência no desporto, com a criminalização do apoio a claques ilegais e à utilização de pirotecnia, saber se apoiam esta medida. Especificamente no capítulo da violência de género, fenómenos, no nosso entender, são muito preocupantes, principalmente as gerações mais novas. Que medidas é que consideram prioritárias nesta temática? E também perguntar, mesmo para terminar, o que é que falta fazer no que se refere a medidas preventivas quanto ao fair play desportivo junto dos mais jovens. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Há pouco tínhamos na sala a Sra. Deputada Joana Mortágua, que entretanto ausentou-se. Está na primeira comissão, portanto teve que se deslocar para uma outra comissão para outros trabalhos. Dizer também que, embora a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, esteja também noutros trabalhos, o grupo parlamentar do PCP também está feito a representar pela sua assessora, ali atrás. Sendo assim, como nós até estamos um pouco adiantados na hora em relação ao programa que está delineado, aqui com alguma flexibilidade, tendo em conta as questões também que os senhores deputados levantaram, eu pergunto quem é que gostaria de usar novamente a palavra para dar aqui uma resposta. Eu diria 2 minutos para podermos, está bem? Ok, então faça. Eu pedia que se deslocasse aqui ao microfone. Peço que ligue. Exatamente. Pronto, exatamente. Novamente, Sónia Vladimira Correia, da Universidade Lusófona de Lisboa. Tenho 2 breves notas a apontar. A primeira é que, no dia 27 de dezembro de 2022, saiu o novo relatório RAVID para a época desportiva 21-22, portanto, já se encontra na internet. Posso dizer-vos que, relativamente a este relatório, entrou em vigor... fez-se a entrada em vigor de 335 interdições de acesso ao recinto desportivo.
Banning Orders, é o nome científico que damos para estas questões, o que constitui um aumento de 109,4% comparativamente à época de 2021. Registaram 160 medidas de interdição e de entradas em vigor relativamente a esta questão. Concordo com o alargamento do perímetro de ação nos recintos desportivos. Porquê? Esta semana, aliás, a semana passada, dei uma aula na minha Unidade Curricular de Sociologia do Desporto e das Atividades Físicas, precisamente sobre violência no desporto. E apresentei vários exemplos atuais e antigos sobre esta questão da violência no desporto. E um aluno teve a coragem de dizer que foi a pessoa que foi violentada, pontapeada na cabeça e que esteve vários dias em coma, precisamente porque foi vítima de violência no desporto. Este aluno estava afastado do recinto desportivo, do perímetro que neste momento está balizado como o de observação efetiva destas ocorrências, estava com uma camisola do Manchester United e quem o agrediu, porque viu uma camisola vermelha, nem reparou sequer que não era exatamente, agrediu violentamente. Portanto, ele nem sequer tinha estado no recinto desportivo, não tinha assistido ao jogo, apenas estava com uma camisola a aproximar-se da entrada do seu prédio. Portanto, concordo e, mais uma vez, apresento a disponibilidade da Universidade Lusófona do Polo de Lisboa para colaborar com as vossas ordens de trabalhos e possíveis reuniões ou projetos que tenham em consideração. Obrigada. Muito obrigado pela resposta. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Bom, assim sendo, não havendo mais inscrições, tomo eu próprio da palavra para darmos então seguimento à ordem de trabalhos e, neste caso, à sessão de encerramento. E, portanto, começo também, naturalmente, por cumprimentar novamente todas e todos, agradecer a vossa presença, cumprimentar também os senhores deputados e senhoras deputadas. Também alguns foram acompanhando os nossos trabalhos, entrando e saindo também pelas responsabilidades noutras comissões, como já bem perceberam, e enaltecer aqui a importância e os contributos que deram. Bom, eu aqui tenho que fazer um à parte, porque parece que aqui em jeito de declaração de interesse os vários deputados foram falando se têm ou não percurso no desporto, e eu tenho que dizer que não sou da área do desporto, sou da área do direito, assim como a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, embora me esteja a especializar na área do direito do desporto, e portanto, mas sempre fui atleta, federado. Aliás, a minha esposa no outro dia de manhã, aqui em jeito mais informal, perguntaram porque é que eu ao sábado de manhã, às 10 da manhã, estava a assistir a um jogo de júniores de uma equipa de basquetebol feminino. E, portanto, como amante do desporto, seja em que escalão for, seja em que modalidade for, é assim que nós nos aqui apresentamos, mesmo não sendo da área do desporto, mas sempre disponíveis para conseguir aqui políticas públicas mais fortes, mais eficazes, mais coesas, para dar resposta às necessidades que vocês também aqui evidenciaram. Desde logo muito cedo, no grupo de trabalho, os vários grupos parlamentares deram o seu assentimento, a sua concordância, por unanimidade, a esta audição pública, porque é muito importante para nós ouvirmos, quem sabe, a partir do terreno das necessidades evidenciadas no âmbito deste grupo de trabalho, que é a igualdade, a integridade e o combate à violência no desporto. O senhor Presidente da Comissão, na sessão de abertura, falava do relatório hoje apresentado por um outro deputado desta Casa. É muito importante, aliás, um relatório que eu vou estudar exaustivamente. Estamos a falar de 2.700 páginas e, portanto, todo um trabalho de preparação muito relevante, mas que evidencia bem essa necessidade, realça bem essa importância de agirmos sobre estas ações que, infelizmente, têm vindo a manchar o desporto nacional e internacional, como naquele caso, porque era um relatório que tinha como origem a UEFA, como bem sabem. Mas como falo também do combate à violência do desporto, não só, mas também foi muito focado nisso, falo também do pacote de 15 medidas que já foram apresentadas no final do ano transato do Governo neste seguimento. Eu escrevi um artigo de opinião para um jornal desportivo nacional sobre esta questão. Aliás, eu salientava a coerência do discurso, salientava a oportunidade da discussão do tema, mas enaltecia ao mesmo tempo a lacuna que existe
para conseguir colmatar estas ações que estão por mais evidenciadas para consigamos solucionar ou resolver este problema. Eu lembro-me de uma que é a resposta, porque falaram também disso na questão dos adeptos e dos clubes, uma das 15 medidas que seria a responsabilização dos clubes pelos atos dos seus adeptos. Ora, parece-me que é por demais evidente essa necessidade e tenho até que, enaltecendo essa inclusão, parece-me também que acaba por ser quase como uma inclusão tardia, porque é algo que há muito tempo era discutido e há muito tempo que todos nós falávamos. Mas dizia, pronto, em termos de quase exemplificativos daquilo que foram os contributos aqui dados pelas várias universidades em comparação com essa questão do combate à violência. Ao mesmo tempo, e até porque vi ali a senhora deputada Maria João Castro, que sei que esteve presente na apresentação do relatório para a promoção da igualdade de género, algo também cabe aqui nos nossos trabalhos deste grupo, parece-me por demais evidente e também foi muito fruto de análise aqui das vossas intervenções ao longo dos vários anos, mas também ouvindo, por exemplo, aqui o senhor vice-presidente da FMH, assim como a doutora Cláudia Pinheiro, como outros falaram na questão da igualdade de género. Penso que foi o senhor vice-presidente que falou na expressão do que é inadmissível estarmos em pleno século XXI a falar ainda de igualdade de género, porque devia ser um dado quase como o pilar base de qualquer construção, porque devia ser um dado já uma premissa mais que assente, não devíamos estar agora ainda a enaltecer as políticas e a necessidade de implementação dessas políticas, mas falava da importância também desse relatório que foi apresentado com as 15 recomendações para a promoção da igualdade de género. Aliás, eu já há pouco falei também de um artigo que foi publicado, saiu hoje um artigo meu também nesse mesmo Jornal Nacional sobre essa questão, porque não é por demais evidente essa discrepância existente, mas quando falamos de desporto não falamos apenas na questão do atleta, falamos da necessidade de representar, por exemplo, também a nível dirigente, porque há uma lacuna muito grande, um hiato muito significativo entre a representação também a nível de dirigentes, assim como treinadores, assim como de árbitros. Há um hiato, aliás, esse próprio relatório apresenta alguns dados muito interessantes nesse sentido e, portanto, urgem as ações para que consigamos promover aqui uma maior igualdade neste sentido e enalteço também isso nesse artigo. Mas aqui, também a jeito de finalizar, não podemos descurar aquelas que são as ações determinadas, ou seja, não podemos passar aqui apenas de uma discussão política e depois as responsabilidades passarem-nos ao lado. Todos somos parte aqui de uma discussão pública e, portanto, todos temos essa responsabilidade de agir nesse sentido, neste caso dos representantes das universidades aos políticos, mas ao mesmo tempo, como eu dizia, dos atletas aos dirigentes, ninguém pode ficar aliado desta realidade e, portanto, utilizando uma expressão que utilizei nesse artigo que referia, eu acho que o desporto neste caso e será sempre um reflexo da sociedade, assim como a nossa sociedade será, tal como é também, será sempre um reflexo também do desporto. E esse reflexo um do outro, quase que como inabalável, porque não creio que consigamos ter um desporto muito diferente daquilo que são as pessoas que o integram, assim como as pessoas que o rodeiam. Deve ser algo que nós devemos tomar uma atenção e devemos tomar uma ação muito urgente, independentemente de sermos partidos mais à esquerda ou mais à direita. Creio que conseguimos aqui reunir uma unanimidade à volta desta temática e, portanto, termino com esta questão de o desporto como um reflexo da sociedade e o inverso. Penso que é uma boa frase que salienta toda a discussão que nós aqui fizemos hoje. Termino agradecendo mais uma vez a vossa presença. Enquanto coordenador do Grupo de Trabalho da Igualdade, Integridade e Combate à Violência no Desporto, estamos à disposição das universidades sempre que necessário, assim como estou certo também que estão à disposição sempre que, neste caso, os deputados necessitem e, portanto, terminava assim com a chave de ouro. Mais uma vez, obrigado e disponham.